Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. Estou eu aqui novamente, professor Rivaldo Machado, seu professor de Geografia aqui do Site Digital. Olha aí, galera. Última aulinha do quê? Da nossa frente C. Dá uma olhadinha aí em algumas características do nosso continente americano. Com isso nós fazemos o quê? Encerramos o nosso segundo bimestre, encerramos o nosso livro 2. Chegamos, né? Então o que você tem aí? Aproveita. Agora, teoricamente, você entra em férias, vai poder ficar em casa uns dias. Daí você pode colocar lá teus exercícios todo dia. Estuda, 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 que você não vai ter problema nenhum com isso. Vamos lá que hoje o negócio tem muita coisa para nós vermos aqui. Vamos começar então dando uma olhada nesse nosso continente americano, né? Não vou dizer para você que necessariamente vai aparecer uma questão, América Central assim, assim, assado, meio difícil. Mas é aquela tocada, né? Tem que manjar desse negócio aqui, porque acaba acontecendo o quê? Pode ser que lá, no dia da tua prova do vestibular, você use desses conhecimentos para fazer o quê? A interpretação de uma questão de uma das alternativas também pode funcionar. Então vamos lá dar a nossa olhadinha, que é uma olhadinha padrão, né? Tá aí, nosso querido continente americano, né? Então a gente já começa pelaquela discussão clássica. Vamos regionalizar o nosso querido continente aí. Então quando a gente trata justamente de fazer uma divisão, digamos assim, um pouquinho mais física, o que é que nós acabamos encontrando? É aquela nossa divisão clássica. A América do Norte, Canadá, Estados Unidos e México. A América Central, que aparece aqui numa cor um pouquinho diferenciada, onde nós vamos ter o quê? A América Central continental, que é esse istmo, essa faixa de terras que une duas grandes porções de terra. Mas não esquecer que essa América Central, ela também possui o quê? Toda uma parte que é chamada da América Central Insular. E daí chega aqui mais ao sul, a chamada América do Sul. Tranquilo? E além disso, nós podemos tratar de fazer o que também? Aquela velha e clássica regionalização humana. Onde daí nós dividimos o nosso continente em dois grandes continentes, né? A América anglo-saxônica, Canadá, Estados Unidos e a Groenlândia. E o que sobrou aqui é a América Latina, né? Então, lá é o povoamento, anglos e saxões, apesar de existir a presença de franceses também em grande quantidade, que é latino. E daí aqui o que nós encontramos? Aqui é a famosa América Latina, principalmente ocupada, colonizada por espanhóis e nós, os portugueses. Mas não esqueci que tem uma outra moçada aí que colonizou também, né? Tem aqui as Guianas no norte do Brasil, nossos vizinhos ao norte. Franceses, holandeses e britânicos estão lá. Muitas ilhas aí com a presença de britânicos também em grande quantidade, certo? Então, tomar cuidado para isso. Começamos aqui pela nossa América do Sul, né? Então, de uma forma geral, o que nós percebemos? Algumas características, né? Primeiro, essa divisão que nós temos aí da América do Sul. Como é que se dá a nossa divisão da América do Sul? A gente costuma regionalizar ela também. As Guianas, que seria o quê? Guiana Francesa e Suriname, os países ao norte do Brasil. Daí nós vamos encontrar um conjunto de países que eles são chamados de países andinos. Nem preciso te dizer porquê. Existe a presença da Cordilheira dos Andes nele. Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Chile, aí, tá? Daí nós vamos encontrar os países, 3 países aqui do sul, que são os países platinos, drenado pela Bacia do Prata. Paraguai, Argentina e Uruguai. E sobrou nós, né? Esse gigantesco aqui, que é Brasil. O único deles de língua portuguesa. Tranquilo, né? Então sempre levar em consideração, quando a gente vê as características dessa América do Sul, que nós vamos ter características que muitas vezes diferem em alguns países e outras vezes transformam em características comuns entre eles, né? Lembrar sempre que nós acabamos sendo o quê? A maioria desses países, essas economias aqui sul-americanas,
elas ainda são economias fortemente marcadas pela presença de atividades primárias, né? Agricultura, pecuário, extrativismo mineral são algumas atividades que se destacam em toda essa região. Como se não bastasse tudo isso, nós acabamos encontrando o que também? Nós vamos acabar encontrando a presença aí de dois países que estão naquele grupo de países que são chamados de países em desenvolvimentos ou países emergentes, somos nós, o Brasil, e também a Argentina, sem sombra de dúvidas, aí entra nesse pacotão, né? População mestiça em grande quantidade, onde nós vamos acabar percebendo que ocorre o quê? Ocorre muitas vezes a presença de alguns conflitos também. Ó, e quando a gente vai dar uma olhadinha nas características físicas dessa nossa chamada América do Sul, o que é que nós acabamos encontrando aqui? A América do Sul, como demais continente americano em seus aspectos físicos, eles apresentam, por assim dizer, uma simplicidade muito grande, né? Então nós encontramos de um lado aqui, voltado basicamente para a costa do Pacífico, a presença de cadeias montanhosas. São terrenos recentes, que são formadas principalmente devido aí à presença de duas placas tectônicas. A placa onde está assentada a maior parte do continente, que é conhecido como a placa sul-americana, e essa placa que está aqui no Pacífico, que ela é chamada de placa de Nazca, né? Geralmente nas regiões centrais aqui, nós acabamos encontrando a presença de planícies, onde nós acabamos sendo como destaque a planície amazônica e também a planície que é conhecida mais ao sul aqui como planície platina, tá? E daí, na outra costa, mais voltada para o Atlântico, a presença do Grande Planalto Central brasileiro ainda. Principalmente em toda a região, quando nós chegamos lá no Atlântico, ainda existe a presença de quem? A presença justamente aí de uma outra característica que é a planície voltada para o Atlântico, a planície atlântica, né? O que nós temos aí? Questão climática, né? Na América do Sul, então você percebe que a linha do Equador está cortando essa região. E além disso nós temos uma região elevada, que são as altitudes da Cordilheira dos Andes. Então, existe uma extensão de latitude muito grande, uma variação dessas latitudes, e além dessa variação de latitudes, nós acabamos encontrando o quê? Também a presença de diferentes altitudes. Com isso, nós acabamos percebendo que existe aqui no continente sul-americano uma variedade gigantesca de tipos climáticos. Cada um levando em consideração esses fatores que nós temos aqui. Além desses fatores que são os fatores estáticos, a altitude e também a latitude, a presença dos fatores dinâmicos, como um grupo muito grande de massas de ar que vão trazer alterações muito significativas a esses climas aqui da América do Sul, certo? Vegetação original também nós podemos afirmar que é uma vegetação de certa forma simples, onde basicamente vão ter aí uma predominância, o que mais chama atenção na América do Sul, presença da floresta tropical pluvial, mais conhecida como floresta amazônica, né? E ainda nós encontramos a presença nas regiões centrais do território brasileiro da chamada savana brasileira, representada principalmente pelo cerrado. Ainda mais nas regiões ao sul do continente aqui, muitas vezes nós vamos encontrar a presença de estepes e pradarias que se destacam em grande quantidade. Então, de certa forma, o que nós acabamos percebendo? É uma formação que apresenta uma certa simplicidade. Daí nós vamos um pouquinho aqui para a América Central, como eu já falei para você, nós acabamos dividindo a América Central numa parte continental e numa parte insular. Aqui no continente nós vamos encontrar uma quantidade muito grande e significativa de países, aí Guatemala, Belize, Honduras, El Salvador, Nicarágua, Costa Rica e o nosso Panamá do Canalzão. E daí o conjunto de ilhas, né, que Cuba, Haiti e República Dominicana, principalmente, aí, formam os maiores conjuntos, mas outras se destacam, como é o caso da Jamaica e também de Porto Rico. Quando nós falamos de forma geral de alguns aspectos dessa América Central,
Olha lá, ó, como nós falamos dessa questão física da América Central. Ela é uma questão física que ela acaba apresentando o quê? Acaba justamente apresentando aí características que são características muito simples. Que nós acabamos encontrando, por exemplo, uma ilha como Cuba é uma grande planície e as demais ilhas são lembradas por isso aí, com exceção da região do Haiti, onde nós temos uma formação que acaba apresentando o quê? Apresentando justamente lá uma formação de cadeia de montanhas no centro, a mesma coisa da América Central. Grandes planícies aí, entrecortadas com a presença de algumas montanhas e planaltos, tá? Basicamente essa região ela vai ser marcada pela presença de uma economia ainda baseada num setor primário, mas se desenvolve principalmente a atividade de turismo devido ao quê? A presença de paisagens aí que são verdadeiros paraísos tropicais. Daí nós entramos aí na nossa América do Norte, presença do México, questão do relevo, também formação de grandes cadeias de montanha e surgem algumas planícies em algumas de suas regiões aí. Ah, olha lá, ó. Canadá é outro importante país que nós temos na região. Se o México é marcado por uma economia em desenvolvimento, como acontece também com a Argentina, com o Brasil, onde a produção de matérias-primas, o setor primário é muito forte, mas já tem uma atividade industrial significativa, nós acabamos encontrando que o Canadá aí ele vai ser o quê? Considerado um dos países mais ricos e industrializados do mundo. Onde nós acabamos sendo o quê? A presença de uma forte concentração econômica e também populacional na sua fronteira com os Estados Unidos, né? Que vai ser, por sua vez, o país aí que é a grande potência econômica do mundo. Todas as atividades econômicas são extremamente desenvolvidas, como acontece, por exemplo, com a agricultura americana, que ela vai ser organizada a partir dessa ideia de belts, que são os grandes cinturões de grandes cinturões de produção, onde se especializaram na produção de diversos produtos aí. Então é uma atividade muito interessante e significativa. E nós não podemos esquecer também que nos Estados Unidos é a maior potência industrial do nosso planeta, marcado principalmente por quê? 3 grandes regiões industriais. Uma indústria mais clássica na primeira região norte-americana que se desenvolveu, região dos Grandes Lagos. Na década de 70, a partir da Segunda Guerra Mundial, vamos pensar assim, essa região sul dos Estados Unidos se desenvolve muito a indústria petroquímica, há também chamada indústria da defesa, e hoje o que seria o mais novo, mais recente polo de desenvolvimento industrial dos Estados Unidos, marcado pela indústria de alta tecnologia, que é o Vale do Silício, tá certo? Então, rapidamente a gente deu uma voltinha aí pelo continente americano e tratamos de ver algumas características. Não preciso nem dizer para você, volta lá na apostila, lê a apostila, faz exercício, que isso vai te ajudar muito na sua aprovação no vestibular que vem aí. Valeu? Então tá bom. Grande abraço para você.